Olá, estamos aqui para mais um devocional dia a dia com a palavra. Hoje, dia 16 de abril, vamos meditar em Deuteronômio 32, versículo 4, que diz: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. Testificar do quão poderoso Deus é não é tarefa simples. Nos perdemos muitas vezes em questionamentos e percepções humanas, mas sim, ele é exatamente grandioso e requer de nós um olhar livre das limitações para contemplar sua grandeza e soberania, para assim testemunharmos de forma genuína quem é nosso Deus. Quem é Deus para você? Interessante que esse versículo que nós lemos está num cântico de Moisés, que o próprio Deus fala para ele que declarasse essas palavras para que o povo de Israel pudesse lembrar posteriormente, porque Deus conhecia bem o povo e sabia, ainda falou para Moisés: Olha, Moisés, eu vou levá-los à terra prometida. Você não vai entrar lá, você já sabe, né? Mas eu vou te falar, mesmo levando eles lá, eu sei que eles ainda vão se corromper. Eles ainda vão se esquecer, vão se desviar e vão ir por outros caminhos. Gente, depois nós queremos dizer que Deus não é justo, não é misericordioso, mas olha só, Deus já sabia e falou para Moisés. Você lê lá no Deuteronômio 31. E aí, Moisés declara esse versículo aqui, já sabendo que ele não ia entrar na Terra Prometida, que era o propósito dele quando saiu da terra do Egito. E ele consegue declarar que Deus é a rocha cuja obra é perfeita. Ah, queridos. Ainda ontem falamos sobre justiça. E aqui ele declara, Moisés declara, todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Sabe, queridas, de repente, até no devocional de ontem, você parou para questionar. E por isso que na reflexão aqui eu trouxe que muitas das vezes esses questionamentos e percepções humanas é que nos fazem nos perdermos sobre quem Deus é. Eu tenho interessante porque esse foi o assunto conversado hoje, um assunto comentado hoje ainda aqui entre eu e outras pessoas. E é interessante porque, olha só o que acontece. As pessoas pedem algo a Deus, Deus não faz aquilo que eles pedem, Deus faz outra coisa que é o justo a ser feito. E aí, as pessoas, por causa de por causa de outras pessoas, porque Moisés, nós sabemos bem ali que o que fez Moisés não entrar na Terra Prometida foi que ele se irritou com as outras pessoas que foram lá e ficaram, queremos água, Moisés, queremos água. E ele se irritou com elas, se irritou com elas. E aí fez o que fez e perdeu ali a chance de engrandecer o nome do Senhor. E isso é para a gente refletir, queridas, porque por causa dos outros, das outras pessoas, muitas das vezes, ali Moisés, com todos os erros, o que que ele fez? Ele entendeu que ele estava errado e vamos lá, glorificar o nome do Senhor. Deus é perfeito em tudo que faz. Se eu não estou entrando na terra prometida, é porque a justiça, há justiça nisto. O problema é que nós não queremos a justiça, nós queremos
só a benevolência de Deus. Nós queremos que a misericórdia e a graça nos alcance e a justiça não. Infelizmente, nós olhamos e culpamos as pessoas, só que nesse culpar as pessoas a gente desconta em Deus, né? Não é mesmo? E aí esse problema, quando a gente começa a questionar, quando a gente começa a olhar tudo muito com os olhos humanos, com os sentimentos humanos, sabe? Isso tudo forma uma cortina onde a gente não consegue enxergar de fato que a gente até sabe, a gente já ouviu, mas a nossa percepção humana e esse questionamento forma uma cortina onde a gente não consegue enxergar a grandeza de Deus. Tanto que Deus falou para Moisés: olha, o povo, grava esse cântico, escreva esse cântico, guarda, porque eles vão precisar ouvir isso depois para servir como prova contra eles. Que eu fui misericordioso, que eu fui gracioso. Olha, queridas, e hoje Deus está diante de nós, sabe, diante de nós. E aí a pergunta é: quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Eu tenho escondido a grandeza de Deus atrás dos meus questionamentos, dos meus porquês, a olhar tanto para as outras pessoas, eu tenho visto mais as pessoas do que Deus. Eu tenho diminuído Deus a comparações no sentido de que, se alguém foi lá e falou em nome de Deus e foi errado e não aconteceu, ou se me chateei com o pastor, com o líder, com a líder, com a irmã da igreja, e aí o que que eu faço? Eu diminuo Deus ao tamanho dessas pessoas, e me afasto de Deus também, e desisto de falar com Deus, de ter relacionamento com Deus, de viver com Deus. Queridas, como eu disse, eu gosto de trazer aqui experiências que eu vivi para fortalecer a tua fé e dizer assim: vamos lá, siga em frente. Porque sim, eu pude ter a chance, eu sou filha de pastor, eu tive a chance de estar no meio da- de pastores, enfim, obreiros que dirigiam a igreja e a gente vê de tudo como a gente está cansado de ver aí, não precisa nem estar no meio deles, mas a gente vê noticiários, pastores que caem, líderes que caem, que cometem injustiças, que fazem coisas, seres humanos, completos seres humanos, e eu precisei chegar um tempo, porque eu já fiquei muito chateada assim, já fiquei muito revoltada, já fiquei muito. E eu preciso chegar ao ponto de entender que Deus não muda. Deus é justo. Deus é perfeito. Nele não há injustiça. E eu preciso é, colocar o meu relacionamento com Ele acima desses questionamentos, acima dessas percepções que meus olhos eles absorvem assim rapidamente, porque quando a gente vê que um caiu, principalmente lideranças, pastores, caíram. Muitas das vezes nós nos juntamos com os maus faladores para falar mal. Nós também queremos questionar e queremos falar e queremos dizer por que caiu e queremos. Esquecemos até dos nossos pecados que temos muitos pecados e a gente se senta ali junto e ó, vamos lá, vamos meter o pau porque, né, tá errado, tá errado. Só que aqui que Moisés, sabendo do erro, sabendo que já estava ali, né, com já estava colhendo o que ele mesmo plantou. Mesmo assim, ele levantou a voz para glorificar o nome do Senhor, porque Deus não tinha culpa de nada. Deus não tinha culpa de nada e o relacionamento dele com Deus não terminaria porque Deus falou que ele não ia entrar mais na Terra Prometida. E, e nós precisamos rever. Por isso a pergunta hoje: quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Noemi, quem é Deus para você? Precisamos fazer essa pergunta hoje e ver se não temos colocado limitações para contemplar quem Ele é.
Porque nós muitas vezes não estamos alcançando algo mais, não estamos crescendo em graça, porque nós temos limitado com nossas atitudes o enxergar a grandeza de Deus, o declarar quem Ele é, porque Ele não tem culpa, não tem culpa do que os homens fazem, do que os homens declaram. Então, hoje, quem você está ouvindo? Quem você vai ouvir? Quem nós vamos ouvir hoje? A voz de Deus ou a voz dos homens? E aí, como conclusão disto, que voltemos a glorificar o nome do Senhor, que nos esforcemos, não, porque não deveria nem ser o esforço, deveria ser o cântico dos nossos lábios diariamente, louvar ao Senhor. Que Deus nos ajude nisto. Que Deus nos ajude nisto, querida. Eu peço mesmo, minha oração é que Deus nos ajude nisto. Vamos orar juntas? Senhor, que nossos olhos sejam abertos e também nossos corações para contemplarmos e testificarmos quem tu és, para que todos também tenham conhecimento de ti, o Deus Todo-Poderoso. Amém, querida? Deus quer se manifestar através da minha vida, através da tua vida. Então, que não venhamos perder tempo com essas coisas que vemos diariamente, ouvimos diariamente e limitam a nossa fé, a nossa visão de quem Deus é. Amém? Contemple o Senhor neste dia em toda a sua grandeza e majestade. Deus abençoe a tua vida. Obrigada por estar aqui em mais um devocional dia a dia com a palavra. Compartilhe com alguém, compartilhe seu estado, onde você quiser desejar compartilhar, fique à vontade e seja abençoada cada vez mais. Esteja aí à vontade para também fazer pedidos de oração nos comentários. Estamos aqui para abençoarmos a vida umas das outras. Muito obrigada por estar aqui. A gente se encontra no próximo devocional. Um grande abraço. Fica com Deus.